Paizão, obrigado porque Tu tem nos dado, como igreja, Deus, novos memoriais. Obrigado, Deus, porque Tu levanta novos memoriais no nosso meio. Obrigado pelo Teu memorial de cura física na vida da Aninha, Deus. Obrigado por outros memoriais que a cada encontro contigo, Deus, Tu tem gerado nas células, nos encontros de discipulado, Deus. Obrigado porque Tu tem nos impulsionado a trilhar esse caminho da restauração. Obrigado porque por conta própria não daríamos nem um passo, Deus. Por conta própria só recuaríamos. Mas a Tua presença nos impulsiona, Deus. A Tua presença realmente nos encoraja a dar um passo de cada vez, um dia de cada vez. Obrigado por tudo que Tu já falou neste dia, nesta manhã, antes de chegarmos aqui nesse prédio, Deus. Ao chegarmos aqui, continuamos usufruindo da Tua presença em movimento, Deus. Obrigado por cada abraço, obrigado por cada olhar, obrigado, Deus, pela Tua palavra viva sendo ministrada, pelas canções, que tudo isso coopere com o que Tu quer continuar falando ao nosso coração, Deus. Nós continuamos em espírito de entrega a Ti. Nos ensina a Te entregar todos os dias, nos ensina a Te entregar a nossa vida, a nossa família, os nossos pensamentos, e que a gente possa usufruir mais do Teu amor em nós, um dia de cada vez. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Oi, gente, eu sou o Leandro, discípulo de Jesus, casado com a Cris. Somos pais da Helena, da Alice e da Esther. E como discípulo de Jesus, venho aprendendo a entregar um dia de cada vez a Deus. Venho aprendendo a ser transformado um dia de cada vez por Deus. Essa é a sequência do nosso caminho da restauração. A gente vem falando sobre essa maratona. Não é 100 metros rasos, o caminho da restauração leva a vida toda, né? E você precisa aprender a dar um passo de cada vez. A gente começou há algumas semanas falando sobre o passo da realidade, o passo 1. Eu reconheço que não sou Deus, eu admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Base bíblica para isso, Romanos 7,18. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, na minha carne. Porque eu tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Dali, do primeiro passo, fomos para o passo 2, o passo da esperança. Eu acredito de todo o coração que Deus existe, que Ele se importa comigo e que tem o poder para me ajudar em minha restauração. E aí somos lembrados por carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade deles. Caminhamos para o passo 3, o passo do compromisso. Conscientemente, eu escolho confiar toda a minha vida e vontade aos cuidados de Cristo. Romanos 10:9, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Chegamos no passo 4, o passo da limpeza, né? O passo da faxina. Unilateral e abertamente analise e confesso minhas falhas. A mim mesmo, a Deus e a alguém da minha confiança. Salmo 32, 1 e 2 diz, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E Tiago 5,16 nos lembra dessa dinâmica espiritual da cura na relação horizontal. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Chegamos hoje no passo 5. O passo 5 que tem como uma das suas bases bíblicas o texto de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha lá o que diz. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, que se entreguem, o que a gente estava cantando aqui agora, né? Que se entreguem em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Chegou a hora da mudança, nós estamos no passo da transformação.
Você viu para onde os teus pensamentos ruins estavam te levando. Você percebeu, com a ajuda de Deus, padrões de comportamentos nocivos na tua vida. Você saiu da negação, você reconheceu que você erra e que está machucando pessoas ao teu redor. Você precisa reajustar o trajeto. Você percebeu que estava indo para um lado, Deus te mostrou tudo isso. E não mostrou só por mostrar, Ele precisa reajustar o teu trajeto. O passo 5 é o passo da transformação, é o passo da mudança, e isso tem que acontecer. Olha só, peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter e voluntariamente eu me submeto a cada mudança que Ele queira fazer em minha vida. Esse é o passo 5. Desafiador, né? Eu falei para vocês que cada um dos pastores que vai subir para falar um dos passos vai falar, esse passo é muito importante. Não tem como deixar de falar isso. O passo 5 é muito importante. Peço humildemente que Deus remova os meus defeitos de caráter. Na minha vida, que Deus remova o ressentimento, que Deus remova a procrastinação, que Deus remova o orgulho, a autopiedade, a dificuldade de perdoar, que Deus remova os pensamentos críticos. Deus não me mostra isso só para mostrar, Ele quer arrancar isso de mim, porque isso não é o caráter de Cristo. Então eu passo pela transformação. Quando eu falo, Deus, tira isso de mim. Me ajuda, Deus, tira isso de mim, me tira da autopiedade, me arranca do orgulho, Deus. É hora da mudança, é hora de trocar de roupa. Trocar de roupa. Olha só que interessante o que a palavra de Deus diz em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Esses textos eles vão estar no nosso site, lá no link recursos, para você conversar na sua célula, conversar no seu encontro de discipulado, para você meditar mais na palavra de Deus e faça isso. Aqui Deus vai falar um pouquinho contigo, mas Ele quer continuar falando. Então abra a sua Bíblia, converse com Deus que é o teu Deus e deixa Ele falar contigo. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O passo da transformação nos lembra disso. Por causa de Jesus Cristo, todo o mérito é dele, você e eu podemos trocar de roupa. Nós podemos tirar a roupa do ressentimento e colocar a roupa do perdão. Por causa de Jesus Cristo, nós podemos tirar a roupa do orgulho e nos revestir da roupa da humildade. É a transformação. É tão legal ver aqueles programas de TV, né, que mexe na casa, mexe na pessoa. São transformações muito legais, mas a mais profunda só o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha e na tua vida. E Ele nos convida a viver esse passo da transformação. Ela vai falar sobre, a Bíblia, sobre despir-se. Como a gente leu nesse texto de Efésios, despir-se do velho homem. E para a gente deixar esse despir-se mais palpável, né, o que é esse velho homem, passa por falar de hábitos. Teus padrões de comportamento, aquilo que você faz já sem pensar, aquilo que você faz sem planejar, é o teu hábito, é o teu dia a dia. E a Bíblia fala que ela quer entrar aí, ela quer te ajudar a despir-se desse velho homem com hábitos que são nocivos, com padrões de comportamento que são destrutivos. Não só se livrar, mas incluir novos hábitos, colocar uma roupa legal, uma roupa nova, da presença de Deus na tua vida. Os hábitos, eles controlam a nossa vida. Eles controlam. E há uma frase bem interessante que diz, primeiro você molda os teus hábitos e depois os teus hábitos te moldam. Por isso a importância de falarmos sobre os hábitos. E se a gente fizesse uma dinâmica rápida aqui, coloca no papel alguns maus hábitos que você tem. Se você já saiu da negação, você faz essa lista rapidinho. Você sabe quais são os teus maus hábitos. Você sabe aquilo que você gostaria de fazer diferente, mas não faz. Você sabe a maneira ruim que você trata as pessoas, como você gostaria de mudar isso, mas você não tem mudado. E é interessante, por que a gente não muda? Por que a gente não troca isso que está ruim? Por que a gente não faz essa substituição de um hábito ruim por um bom hábito? Por que é tão difícil abandonar esses maus hábitos e criar novos hábitos? Só alguns motivos para nos lembrar que realmente não é uma tarefa fácil. A gente precisa da presença de Deus com a gente, nos movendo e se movimentando em nós. Mas algumas dicas de por que não é fácil
trocar essa roupa dos padrões de comportamentos nocivos. Faz muito tempo que você tem os seus maus hábitos. Faz muito tempo que eu tenho os meus. Né? E à medida que vai passando o tempo, vai aumentando o tempo que você tem deles. E você conhece eles, os teus maus hábitos conhecem, vocês têm uma relação já de intimidade. Né? É assim que acontece, já faz há tanto tempo que parece que tenta te definir. É uma outra característica dos nossos maus hábitos. Né? Faz muito tempo que eu tenho, eu me sinto confortável com eles, eu me identifico com os meus maus hábitos, e as pessoas podem começar a me rotular também com os meus maus hábitos, mas é importante que Deus quer fazer a transformação. Deus quer desassociar o teu mau hábito de você. Por isso que eu não sou, Leandro, um ressentido. Eu sou discípulo de Jesus que luta contra o ressentimento. Esse é o processo da transformação, mas o teu mau hábito, o teu defeito de caráter, ele é tão ruim, mas tão prejudicial que ele tenta grudar em ti. Ele tenta não só grudar no teu comportamento, mas ele tenta grudar na tua identidade. Ele começa a querer tentar te definir e dizer quem você é. E por isso que é tão difícil abandonar isso, porque ele tem um vínculo contigo. Tem um vínculo muito próximo. Você se identifica então com os seus maus hábitos, e os seus maus hábitos, por mais nocivos que eles sejam, por mais destruidores que eles sejam, eles têm uma recompensa. Uma recompensa que é ruim demais, mas eles nos recompensam de uma maneira nociva. Pode ser que com o seu mau hábito, você abafe a sua dor. E vai percebendo quais são os seus maus hábitos, e vai percebendo se há uma relação disso. Porque pode ser que você tenha uma desculpa para fracassar com os teus maus hábitos. Pode ser que com teus maus hábitos, você possa usar eles para servir de compensação pela culpa que você sente na sua vida. E você usa o mau hábito para isso. Pode ser que você use o seu mau hábito para conseguir chamar a atenção das outras pessoas. O mau hábito, por vezes, te permite manipular relacionamentos. É tão nocivo, é uma droga, mas ele tem esse poder maléfico. Talvez você nunca parou para pensar, mas nós muitas vezes usamos as nossas falhas, os nossos padrões de comportamentos nocivos, os nossos maus hábitos, para controlar as outras pessoas. Você tem controlado alguém com seu defeito de caráter? Você tem manipulado, você tem usado da chantagem emocional que de repente já começou há muito tempo. Quando você era só filho, mas aí você cresceu e passou a ser esposo, e aí você hoje é pai, e se não acontecer uma transformação, vai só mudar a forma que você vai manipular. E Deus quer arrancar um padrão de comportamento que é nocivo. Nocivo para a tua história, nocivo para as pessoas que estão próximas de ti. Uma outra característica de que por que é tão difícil trocar de roupa, tirar o mau hábito e colocar um novo bom hábito, é porque você tem um inimigo que está te desencorajando. Essa dinâmica ela é essencialmente espiritual e relacional. Há uma dinâmica do mal, há uma gangue do mal, como a gente costuma falar, de que vai tentar te segurar, vai tentar te confundir para que você não avance. E Satanás ele está constantemente sugerindo pensamentos mentirosos para você. Satanás atua na mentira. A palavra de Deus diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É assim que ele vai articular. E há uma articulação do mal, ele é o acusador. Você vai tentar dar o passo 1 e ele vai te intimidar, ele vai te acusar. Você vai tentar trocar a roupa do mau hábito, ele vai te intimidar, dizendo quem é você para fazer isso. Satanás vai tentar impedir de você de viver essa transformação. Efésios, capítulo 2, versículos 1 e 3, diz dessa conspiração do mal, né? Dessa articulação que tenta nos travar. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Entenda que para você trocar um mau hábito, há uma conspiração do mal, te segurando para que você não troque essa roupa.
E por vezes vai ser uma acusação de intimidação e por vezes vai ser uma manipulação sutil. Para que tirar esse hábito? Já faz parte da tua família. Tua família é conhecida por isso. É um padrão de comportamento que vem lá do vô e do pai, chegou em você e a família até ri disso. Porque é um padrão de comportamento que já faz tanto tempo que está na nossa família que parece que nos define. E nessas insinuações, Satanás está te impedindo de trocar de roupa. Sendo assim, a gente já viu o quão difícil é fazer essa troca de roupa, essa transformação. Realmente a gente precisa que Deus venha e haja em nós para isso acontecer. Você e eu precisamos de mais do que boas intenções. Boas intenções não bastam. Boas intenções não bastam para esse passo da transformação. Força de vontade não basta. Não basta a tua força de vontade, para mudar não é suficiente, precisamos do plano de Deus. A gente precisa do plano do alto. A transformação, esse passo, pressupõe que você construa a sua vida em cima da verdade. Esse é um pressuposto fundamental. Satanás vai tentar agir com a mentira. E o plano de Deus traz a verdade para a conversa. A verdade contigo e a verdade com as pessoas que estão próximas a ti. Você precisa lidar com a verdade. A verdade não é um conceito subjetivo. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, não é um conceito. Não, a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O plano de Deus para a transformação passa pela verdade, não tem como ficar com algo escondido, não tem como você esconder o teu segredo, você esconder as tuas mazelas, você esconder o teu defeito de caráter, até porque muitos deles a gente acha que está escondendo, mas está todo mundo enxergando. Está todo mundo enxergando a roupa que tu está usando e você acha que colocando alguma outra por cima vai tapar, mas não. Ela precisa ser retirada. Você precisa despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. É o que a palavra de Deus diz. A transformação pressupõe novas maneiras de pensar. Eu acho isso demais. A transformação pressupõe novas maneiras de pensar. Nós vamos detalhar isso daqui a pouquinho. A transformação pressupõe o Espírito de Deus agindo na tua vida. É assim, não tem como fazer por conta própria. Você não vai dar esse passo só com força de vontade, não. Você precisa do Espírito de Deus agindo na tua vida. E a transformação também pressupõe uma rede de apoio saudável, acolhedora e transparente. Você vai precisar desses ingredientes para dar o passo 5. Você não vai fazer por conta própria, você precisa da ajuda do alto e da ajuda de uma comunidade transparente, acolhedora e que vai estar trilhando essa jornada contigo. A gente falou, Satanás trabalha na mentira, Deus vem e te convida a viver na verdade. É o processo de Deus. Romanos 12:2 que a gente leu diz, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Completa mudança. Transformação requer mudança de mente. Grava isso no teu coração. Transformação profunda de Deus requer uma mudança nos teus pensamentos. São como um piloto automático os teus pensamentos. Eles te conduzem, ele te faz fazer coisas que você já nem mais está pensando tanto, porque os teus pensamentos já estão habituados àquilo. Se você deseja mudar a sua vida, você precisa mudar a maneira que você pensa a vida. Pensamentos, olha só essa sequência aqui interessante. Um pensamento determina um sentimento determina uma atitude você repete ela e isso vira um hábito. E o hábito vai forjando o teu caráter. É assim que acontece. Tudo começa pelos pensamentos. Deus quer renovar os teus pensamentos. É o processo que Deus quer fazer. E na minha luta contra o ressentimento, Deus me ajudou a identificar como isso era transformador. Cara, a tua atitude está legal. Quem mais sentiu a força do meu ressentimento é a pessoa que está mais próxima de mim, né? A pessoa que eu mais amo, e Deus foi mostrando o ressentimento para mim, escancarando ele, e o orgulho, e coisas muito bonitas para mostrar num namoro, né? Justamente quando eu comecei a namorar com a Cris. E eu tinha feito essa oração, Deus me mostra aquilo que não está de acordo com o teu projeto. E essa é uma oração que Deus gosta de responder.
Ele vai querer te mostrar aquilo que não está legal na tua vida, porque Ele quer te conduzir para aquilo que é o projeto dEle. E Deus começou a mostrar, Leandro, teu comportamento não está legal, mas eu quero fazer uma transformação tão profunda que vai passar pela renovação da tua mente, a renovação dos teus pensamentos, porque é ali que Deus precisa operar. É uma cirurgia delicada, né? Deus precisa entrar ali, onde tudo está sendo coordenado, no teu coração e nos teus pensamentos. Então entenda isso. Nesse passo da transformação, Deus não vai se limitar, a gente usa essa expressão, a podar a erva daninha da tua vida. Não se faz isso. Tu não poda o inso, né, Alfredo? Não faz sentido fazer isso. Você tem que arrancar ele. Você não vai ficar passando a tesoura, deixando ele de um tamanho aceitável. Não, essa altura aqui está bom. Não. Deus quer arrancar aquilo que não traduz a presença dele na tua vida. E isso significa mexer nos teus pensamentos. Porque o que ganha a sua atenção, ganha você. Deus quer fazer isso. Deus quer transformar os teus pensamentos. Como é que Ele vai fazer isso? E como é que você vai cooperar com Deus nisso? Porque Deus te envolve no processo de restauração. Vai passar pelos pensamentos, então você precisa, com a ajuda de Deus, treinar os teus pensamentos. Você precisa conduzir os teus pensamentos com a ajuda de Deus. Então eu vou te dar dicas de como você pode fazer um exercício de concentração, né, de conduzir os teus pensamentos. Concentre-se na perspectiva do alto. A minha e a tua são limitadas. E Deus nos convida a nos concentrarmos na perspectiva do alto. Olha o que diz Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O Espírito está dizendo, deixa que isso ocupe os teus pensamentos. O que aconteceria se tivesse uma maquininha que agora projetasse os teus pensamentos aqui nessa tela grande? O que aconteceria se os teus pensamentos se tornassem visíveis assim constantemente para as pessoas que estão convivendo contigo? Deus quer fazer uma transformação tão profunda que passa pelo comportamento, sim, mas inicia lá nos pensamentos. Tudo o que for verdadeiro, tudo o que for bom, tudo que, enfim, toda essa lista da parte de Deus, seja isso que ocupe os teus pensamentos. Se você se concentrar no que é mal, isso vai dominar a sua vida. Se você se concentrar, inclusive, no que você já foi, isso vai direcionar a sua vida. Se você se concentrar no poder de Deus, no poder transformador de Deus, isso vai conduzir a tua vida. Deus nos convida a essa transformação dos pensamentos. E é interessante que há mais de 7.000 promessas na Bíblia. E você e eu podemos exercitar a mente memorizando a palavra de Deus. Memorizando aquilo que Deus quer falar ao teu coração, aos teus pensamentos, à tua razão, à tua emoção. E isso é muito importante porque todas as vezes que ou o diabo, ou você mesmo, ou alguma outra pessoa vier com mentiras para você, e eu te incluí nisso porque é impressionante como eu falo coisas que me sabotam para mim mesmo, como eu tenho pensamentos que não são pensamentos bons sobre mim mesmo. Todas as vezes que vier essa tentativa de travar o processo de restauração de Deus, todas as vezes que talvez o diabo te diga, você não pode mudar, você pode responder, a partir da palavra de Deus, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as vezes que você mesmo disser para ti, quem eu penso que eu sou? Quem eu penso que eu sou? Você não vale nada. Você responde, agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E você para de dialogar com pensamentos que não vêm da parte de Deus e passa a dialogar com os pensamentos do alto. Quando alguém diz, você nunca vai vencer, e você tem que ficar com medo, fica com medo agora, com medo, agora, do que vai acontecer na sua vida, se isso mudar, se isso transformar. Não, você vai dizer, em nome de Jesus, não há medo no amor, porque o perfeito amor lança fora todo o medo.
E olha o processo de liberdade que vai trazendo para os meus e para os teus pensamentos quando a gente permite a transformação de Deus. Quando a gente entrega os nossos pensamentos e fala, Deus, renova, traz os teus pensamentos para a minha vida. Você precisa, com a ajuda de Deus, ensinar os teus pensamentos, treinar os teus pensamentos, a buscar vitória um dia de cada vez. Cada vez mais a nossa sociedade está acelerada, né? Cada vez mais precisa ser instantânea a coisa, já precisa ser para ontem, já é um ritmo desacelerado, acelerado demais, descompassado, e a palavra de Deus nos ensina a buscar a vitória um dia de cada vez. Por isso que esse caminho da restauração não é 100 metros rasos, é uma maratona. É um passo de cada vez, é uma subida de cada vez, é uma descida de cada vez. Vão ter trajetos diferentes, relevos diferentes. Mateus capítulo 6, versículo 11, não diz, Deus, dá-nos o pão desse semestre. Deus, nos dá o pão desse mês. Não. Mateus 6, 11, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orar, diz, dá-nos o pão nosso de cada dia. Só essa oração de Jesus, dá-nos o pão nosso de cada dia, já tem poder, porque a palavra é viva, de desacelerar os teus pensamentos. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem. Deus, me dá o pão de hoje, me dá o pão da esperança de hoje, me dá o pão do perdão de hoje. Por quê? Por que Deus quer fazer isso? Porque Ele quer se relacionar contigo um dia de cada vez. Deus não quer te dar uma promessa e depois não se relacionar mais contigo. Ele é tão majestoso, tão poderoso, mas Ele quer se relacionar contigo. A cada situação, a cada dificuldade, a cada momento que você acha que não vai conseguir, Deus revela de novo. O amor dEle escancarado de novo, um dia de cada vez, um momento de cada vez. Quando você vai aprendendo isso, você pode orar assim, Senhor, apenas por esse dia. Me ensina a ser paciente. Deus, só por hoje, eu quero pensar pensamentos puros, ao invés da luxúria, ao invés da lascívia. Só por hoje, Senhor, eu não quero ficar irado. Deus, só por hoje, um dia de cada vez. Concentre os teus pensamentos para buscar a vitória em Cristo Jesus, um dia de cada vez. Outro exercício importante para a tua mente, baseado na verdade, na palavra de Deus, concentre-se no poder do alto e não na sua força de vontade. Faça essa transformação em nome de Jesus, peça ajuda de Deus, porque a tua força de vontade não vai te levar a dar o passo 5, que é o passo da transformação. Eu acho que todos nós aqui já temos idade suficiente para entender que a força de vontade não basta para nós. Você já chegou a essa conclusão. Seja no seu casamento, seja com a tua área profissional, dependa do poder do alto. Gente, há um poder do alto. Há um poder do alto, então não ande com as suas próprias pernas, não tente te tirar da areia movediça puxando os teus cabelos. Você vai só se afundar mais. Há uma corda esticada do alto que você tem que fazer escolha, você tem que fazer força de segurar naquela corda, mas o poder para te arrancar dali vem do alto. Não tem como você te tirar da areia movediça. Olha só o poder que está disponível para aqueles que creem no poderoso nome de Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículos 18 a 21 diz, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme, olha só, a atuação da sua poderosa força. E ele vai descrever, esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir.
Depois medita com mais profundidade nesse texto, mas você precisa entender, a palavra de Deus está dizendo que o mesmo Espírito que agiu na ressurreição de Cristo é o Espírito que habita a tua vida. É o mesmo Espírito, a mesma força de ressurreição, a mesma força de transformação habita a tua vida. Então não usa a tua força de vontade, há um outro poder, há o poder do alto. É dele que você deve depender. É ali que você fala, Deus, eu não consigo, mas tu consegue. Deus, eu não posso, mas tu pode. Deus, eu não sei, mas tu sabes. É assim que você deve encarar o desafio do dia a dia, o desafio da transformação. Quando você entende isso e resolve escolher isso, você passa a orar, Senhor, eu sei que eu não posso mudar nada baseado na minha própria força de vontade, mas confio em Ti para tirar esse defeito de caráter da minha vida. Eu confio em Ti e eu entrego a Ti. Uma outra dica, concentre-se no que deve ser feito e não em sentir-se bem. Isso é bem importante, é bem prático isso agora. Concentre-se no que deve ser feito, em fazer o que é certo e não em sentir-se bem. Cada vez mais você ouve isso, seja na TV, em entrevistas, coisas erradas acontecendo, barbaridades acontecendo, tragédias acontecendo, uma bagunça na sociedade inteira e cada vez mais as pessoas só repetem aquela frase, não, mas isso para mim não me incomoda porque o importante é ela ser feliz. O importante é essa pessoa ser feliz. E todo mundo está falando, o importante é ser feliz, o importante é ser feliz, o importante é ele estar bem e cada vez mais o mundo caótico. E a gente precisa, pela palavra de Deus, se concentrar, e você como discípulo de Jesus, se concentrar no que deve ser feito, no que é o certo e não em sentir-se bem. Você tem que tirar esse pensamento da sua cabeça, não, mas o que importa é ser feliz, porque esse pensamento vai tentar invadir os teus pensamentos. Você tem que decidir isso. Olha só, Gálatas 5, 16 e 17 diz, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Você precisa escolher fazer o que é certo com a ajuda de Deus. Lembra, você não vai fazer isso por conta própria. Há um poder do alto que vai te ajudar para isso. Mas você precisa escolher. Você precisa escolher perdoar se você luta contra o ressentimento. Você precisa começar a fazer exercícios físicos se você está percebendo que não está sendo um bom mordomo do teu corpo. Do corpo que Deus te deu. Você precisa tomar essas resoluções. E há uma dica importante aqui. Se você começar a fazer o que é certo, os seus sentimentos vão alcançar você. Mas se você esperar até sentir que deve mudar, né? Eu ainda não senti. Está todo mundo do teu lado sentindo que tu devia mudar, né? Mas você ainda não sentiu, eu ainda não senti. E, gente, como é importante a gente exercitar. Eu já falei para vocês de momentos onde eu fui aprendendo a exercitar o pedido de perdão, aquela vez lá com o Tércio, com a Martinha, com a Cris, nosso pré-nupcial, e como o orgulho estava assim me segurando, e doeu no meu ego pedir perdão. Eu não tinha vontade alguma em pedir perdão, mas eu estava aprendendo, é isso que deve ser feito, então faça em nome de Jesus. Você não precisa e não deve ficar esperando, até porque quando você começar a trocar de roupa, você vai se sentir esquisito. É importante você entender isso. Se você tem um padrão de comportamento que já está te acompanhando há tanto tempo, se você é viciado em trabalho, e Deus está te falando contigo hoje, eu preciso trocar essa roupa, eu preciso colocar a roupa de cuidar da família, eu preciso cuidar a roupa de ter um momento de descanso, e vai chegar amanhã e às 6 da tarde você está com a resolução em Cristo Jesus e você sai do trabalho, você vai sair se achando muito estranho. Você vai sair, vai vir um sentimento de que você é preguiçoso, de que você é vagabundo, vai vir coisas estranhas. Se você luta contra o cigarro, você vai, em nome de Jesus, pedir, Deus, me tira esse mau hábito, mas você vai sentir falta de alguma coisa de colocar na boca e segurar nas suas mãos. É assim, você vai sentir falta, vai se sentir estranho, os teus sentimentos vão estar confusos. Agora, coordena os teus músculos. Não fica pensando nos teus sentimentos nessa hora. Para de fazer o que deve parar de ser feito e comece a fazer o que precisa começar a ser feito.
Esse é o passo da transformação. Deus não está te mostrando tanta coisa só por mostrar. Esse é o momento em que você deixa de ter simplesmente áreas de fragilidade na tua vida e você passa a ter áreas de luta. Você começa a agir, você começa com o poder de Deus a lutar contra essas áreas de fragilidade. Você precisa escolher fazer isso. Olha a continuidade daquele versículo de Filipenses que fala tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é correto, seja isso que ocupe os teus pensamentos, e parece que nos traz para um momento só de ficar só aqui, né, parado, e é importante parar. Lembra que nós estamos numa igreja onde há uma ênfase no ser antes do fazer. Você precisa estar em intimidade com Deus, mas você precisa a partir disso agir. Olha como é que continua, o próximo versículo desse, ele fala, então ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Ponham em prática, pratiquem, exercitem, não sejam apenas ouvintes da palavra de Jesus, mas pratiquem. É a recomendação da palavra de Deus. Quero repartir algo que eu aprendi num momento de discipulado. Eu estava com o Tércio, junto com outros homens, nós estávamos conversando, e ele trouxe esse texto de Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24, que foi o que a gente leu no início. Quanto à antiga maneira de viver, olha essa troca de roupa. Vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. O texto segue, e ele vai falar assim, aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Mas olha só interessante, ele não para aí. Ele fala, aquele que roubava, não roube mais, agora passe a trabalhar para ter com que sustentar, e trabalha mais um pouco para ter o que repartir com aqueles que estão em necessidade. E foi muito legal estar ouvindo ali naquele momento discipulado, ter se ministrando na vida de um outro humano e falando assim, cara, agora você tem que agredir essas áreas de fragilidade da tua vida. Você agride, você não vai você agride no poderoso nome de Jesus. Você roubava, você deixa de roubar, mas não fica só assim, não, agora eu não roubo mais. Agora, não, isso não faz mais parte da minha vida, eu só estou quietinho aqui, eu só não roubo, mas eu estou me cuidando, não. Você dá um passo, você agride isso, você trabalha para ter o seu sustento e você trabalha para repartir com aqueles que têm necessidade. Você não só não ressente mais, você perdoa, você procura pessoas e pede perdão, você agride o teu orgulho e o teu ressentimento. Você sai do sofá espiritual e vai para a prática, esse é o passo da transformação. Você não fica só, agora eu não sinto mais medo, não, você enfrenta situações que te trazem insegurança e fala, Deus, em nome de Jesus eu vou trocar essa roupa. Eu vou tirar a roupa do medo e vou colocar a roupa da segurança em Cristo Jesus. Há uma escolha. Portanto, como povo escolhido, santo e amado, revistam-se, coloque uma roupa nova de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem, deem suporte uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito. Você não só tira a roupa antiga, você precisa colocar a roupa de Cristo. Você precisa escolher isso. Romanos 13:14 diz, ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Você precisa fazer a escolha de trocar de roupa. Agrida áreas de fragilidade tua, que Deus vai transformar. Deus vai transformar pensamentos, sentimentos, atitudes, hábitos, e o teu caráter é transformado. Paulo, já vem vindo com a Ju aqui, por favor. Você precisa se concentrar em pedir a Deus uma rede de apoio saudável. Gostei dessa linha aqui, ó. Se você sabe qual é o tipo de pessoa que vai te impedir, que vai te confundir no teu processo de restauração, não é o momento de ficar convivendo com essas pessoas de forma bem prática, né? Se você tem a luta contra o alcoolismo, você não vai se reunir com os teus amigos num bar. Você precisa ser prático em formar uma rede de apoio saudável, que vai te impulsionar nessa caminhada. A Bíblia diz de que 2 são melhores do que 1.
né? Por isso o Monte Amigos, por isso o jantar de casais, por isso a célula, por isso o encontro discipulado, porque essa jornada, essa maratona, você não caminha sozinho. É uma decisão pessoal, mas você precisa escolher ter pessoas ao teu redor. Restauração sempre acontece via relacionamentos. Deus não vai te restaurar você sozinho. Deus vai te colocar em movimento com outras pessoas, para que você possa viver a restauração. A gente quer ouvir agora o testemunho do Paulo, é o testemunho da família, hoje contado pela perspectiva do Paulo, aquilo que Deus tem feito. Paulo, nós queremos te ouvir, reparta com a gente aquilo que Deus tem feito. Amém. Passo 5. Me dispus inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos do meu caráter. E então, quando eu sentir a minha indignidade diante do Senhor, Ele me levantará, animará e me ajudará. Tiago 4,10. Meu nome é Paulo, discípulo de Jesus, tenho 52 anos, casado com a Gisele, vai fazer 31 anos no mês que vem. Temos 2 filhos, o Gabriel e o Bruno. Pode levantar aí, Gabriel e Bruno. E a Ágata, que é um alvo de amor nosso aí, para ver se entra na família. Luto com pensamentos impuros, pornografia, autossuficiência, ansiedade, vício, baixa estima, complexo de inferioridade, prostituição, lascívia, autoritarismo, vitimismo, julgamento, ciúmes, inveja, ressentimento e tantos outros que usaria muito mais do que o tempo que tenho. Fui uma criança que tudo se permitia, meus pais não tinham autoridade sobre mim. Cresci em um ambiente confuso, numa relação em que meus pais se agrediam mutuamente com palavras baixas. Meu pai era extremamente ausente e minha mãe codependente emocional de meu pai, que bebia muito e falava pouco. Minha mãe sofria ataques de histerismo na nossa relação de educação, por inúmeras vezes saindo porta fora, gritando que não aguentava mais e que a estávamos matando. Também foi a pessoa que mais me amaldiçoou na vida, dizendo que eu nunca seria nada e que pagaria com lágrimas de sangue o sofrimento que lhe causava na relação com meus filhos. Glória a Deus, porque essas maldições não se concretizaram. Deus já cuidava de mim. Nesse período eu tinha idade entre 8 e 11 anos. Entendiam que para ir para o céu bastava não matar, não roubar e fazer o bem. Entendia eu, então, que o inferno estava vazio, devia ter muitas vagas, e eu não desejaria inaugurar este lugar. Na infância, sofri abuso psicológico do padre de nossa paróquia por anos, nos momentos em que na escola vinha ouvir minhas confissões. Tinha entre 7 e 9 anos. Fazia isso com todos os meninos e tinha uma curiosidade especial no que dizia respeito à masturbação. Queria sempre detalhes de como um conto erótico. Nesta idade também tive uma experiência de descoberta sexual com um amiguinho, o que me constrangeu por muitos anos, pelo fato de eu nunca ter revelado a ninguém. E quando o fiz pela primeira vez, foi num retiro de 4º passo. Foi libertador. Não por alguma dúvida em relação à minha heterossexualidade, mas sim pelo receio de julgamento de quem ouvisse essa história. Meus pais e minha irmã fumavam e aos 14 anos eu também já estava fumando. Nesta idade já tomava porres homéricos e fazia algumas orgias em cabarés. Vejo esses fatos hoje como minha iniciação precoce à sexualidade. Minha masculinidade era definida dentro dos padrões contextuais de família, influenciada por fatores socioculturais distorcidos, associado ao desrespeito com o próximo, sendo rotulado corretamente como machista. Minha avó e pai sempre diziam que não casasse com mulher negra ou pobre. Detalhe, éramos pobres e minha avó era a filha bastarda de um relacionamento de meu bisavô com uma mulher negra. Assim foi meu ambiente de formação de caráter, uma família disfuncional que atendia a expectativa mundana, infestada pelas insanidades impostas por uma sociedade doente, resultante de uma vida distante dos padrões divinos, sinceramente errados. Na adolescência, frequentava muito prostíbulos e andava com mulheres de rua. Já adulto, no trânsito, sempre que tivesse oportunidade, me lançava à prostituição. Por vezes, interrompia minha rotina de trabalho para me lançar a essa prática. Sendo casado, nunca me envolvi com as mulheres mais de um encontro. Tinha certeza de que nunca me envolveria emocionalmente. Até que, em um determinado ano, o diabo me deu uma rasteira e permitiu que isso acontecesse. Era uma mulher mais nova, filha de um cliente, e como um tiozinho da Fanta, me achando o máximo, fui pego por um sentimento lascivo diabólico. Lembro da noite em que Deus permitiu ser desmascarado. Os filhos já andavam desconfiados por mensagens de celular que vinha recebendo regularmente. Foi uma noite em família terrível. Muita dor, mas muita dor.
Meus filhos se decepcionaram porque jamais imaginavam isso acontecer. Houve uma quebra profunda de confiança, valores, respeito, de tudo que vivíamos como família. Sofri imensamente a dor de ter causado tudo isso. Foram anos de restauração, onde por muitas vezes a Juscelie trazia isso à tona, tamanha ferida causada. Feridas também fazem parte de nosso... Tive que sentir na pele a dor da responsabilidade de perder tudo que mais amava, minha esposa e filhos. Hoje testemunho para muitos homens a importância de abrir mão de sua necessidade de autoafirmação e reconhecer sim a afirmação que vem do alto. O adultério não faz um homem mais ou menos hétero. Nossa masculinidade não se afirma com comportamentos insanos ditados por uma sociedade machista, com a desculpa por sua natureza caçadora e predadora, mas seu caráter sim. Profissionalmente tirava vantagem ilegal em meus negócios, me achava o máximo por isso. Ganhar dinheiro era tudo o que eu queria. Com muito custo cheguei a cursar direito, mas não concluí. Sonegava impostos, adulterava, frequentava casas de prostituição, fumava, falava palavrão, bebia, lançava palavras de maldição na vida dos filhos e da esposa. Era soberbo, orgulhoso, preconceituoso com pobres, negros e homossexuais. Arrogante, malicioso, opressor, ditador, autossuficiente, enganador, manipulador. Quando eu cheguei em CR em 2011, fui recebido pelo pastor Leandro. E as primeiras palavras minhas foram: pastor, última tentativa, se dessa vez não der certo, eu jogo a toalha. As palavras dele foram risos. Ele não me conhecia e foi nosso primeiro contato. Acabei por servir os 6 anos seguintes como facilitador em grupos de passos. E desde então ele tem sido meu discipulador. Perdão, Lê, por te dar tanto trabalho. Há muito entendia que para mudar meus defeitos de caráter seria preciso uma transformação muito profunda. Disposição mental eu tinha. Lutar contra minha carne, até onde possível, era minha tarefa. Aí estava o X da questão. Lutava até onde possível, mas o impossível não entregava para Deus. E era só do que dependia a ação do Espírito Santo. Quando cheguei no passo 5, já tinha passado pelos processos anteriores. Consegui sair de meu quarto escuro, secreto, mal cheiroso e vislumbrar a ação independente do Espírito Santo nas áreas de minha vida, me levantando, animando, restaurando e preparando o caminho a seguir, dispondo-me a deixar que Deus removesse inteiramente esses defeitos. Esse foi o sobrenatural pelo qual até aqueles dias esperava de Deus. Quando reconhecia minha indignidade diante daquele que habitava em mim, mas não se manifestava em mim, estava em mim, mas não agia em mim. Admiti minha impotência, acreditei no resgate da minha insanidade através de Deus, decidi entregar. Estou ainda fazendo meu inventário moral. Confesso minhas lutas e fraquezas, me prontifiquei à remoção desses defeitos de caráter por Jesus. Confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Devocional tornou-se uma prática indispensável, meu discipulado tem permitido eu avançar, ainda que com dores, mas é a dor do crescimento, da vitória, da limpeza, da vontade de ser aprovado por Deus e agradável aos seus olhos. Hoje vivo livre para escolher, sabendo o que é certo e o que é errado, vivendo os valores e caráter de Jesus. Meus olhos reconhecem o pecado antes de fixarem um pensamento podre. Respeito e amo as pessoas de todas as raças e credos. Amo o homossexual, mas repudio o homossexualismo. Não adulterei, não mais adulterei. Minha ditadura foi quase totalmente derrubada. Meu comportamento no trânsito foi transformado. Abri minha vida, restaurei relações com meus pais, esposa, filhos, liberei perdão aos que de alguma maneira influenciaram meus comportamentos, pedi perdão aos mesmos, tudo isso por hoje, avançando um dia de cada vez. Mudando o conceito de masculinidade mundana para a masculinidade regida pelos padrões divinos. Reconhecendo sim que este é um processo que tem início, mas não se acaba em si. Se aperfeiçoa até o dia que é na eternidade, na presença do próprio Deus, por sua misericórdia, dar-se-á por finalizado. Obrigado, Deus, por viver a transparência para a minha cura, para a tua honra e glória, e para a vergonha daquele que é o pai da mentira. Amém. Obrigado pelo nome. Tem sido muito especial mesmo perceber essa troca de roupa, né? Essa transformação que Deus tem feito na vida do Paulo, da Ju, de toda a família, mas falando agora do Paulo, muito especial mesmo. Você viu a transformação que Deus faz, né? Não é uma transformação meia boca, né? Deus quer começar lá pelos pensamentos, porque Ele sabe que os teus pensamentos conduzem ações.
eles sustentam padrões de comportamento. Então Deus quer mudar, Deus quer operar essa transformação na tua vida. Lembre-se disso. Márcio, Sinai, por favor, venham aqui. A caminhada da restauração, o passo da transformação, você não faz sozinho. Você não faz sozinho, você precisa de ajuda de pessoas. Márcio, Sinai, queremos ouvir a história de vocês, o que Deus tem feito. Hoje, Márcio, contigo, nos abençoa com aquilo que Deus está fazendo na tua história. Eu gosto quando ela fica bem pertinho. Oi, meu nome é Márcio. Ó, porque 2 é melhor do que 1. E não é só casamento, 2 é discipulado, 2 é célula. Aqui tem o texto do Márcio, e aqui tem um recadinho escrito de rosa. Da tua Nai. Olha só, Deus é contigo. Deixa Ele te usar para a honra e glória dEle. Te amo, eu falo essa parte aqui também? Posso falar? Te amo, meu gordinho. Pode falar tudo, não tem nada para esconder. Começar de novo. Oi, meu nome é Márcio. Sou um discípulo de Jesus Cristo que luta contra a compulsão alimentar, ira, violência, pornografia, pensamentos impuros e descontrole financeiro. Nasci em Pelotas, Rio Grande do Sul, tive uma infância marcada pelo medo, baixa autoestima, trabalho e desde cedo a independência. Na escola sempre fui um cara que todos gostavam por perto, onde durante muito tempo dava conselhos para todos e que escondia um grande vazio. Acreditava que precisava de experiências e ver o que eu podia tentar encaixar na minha vida para fechar o vazio. Uma memória forte dessa época foi no dia do meu aniversário de 12 anos, onde apareceu muito tarde o meu pai, quase estrangulou minha mãe, passou uma faca no braço do meu irmão Leandro. Naquela noite ele estava alcoolizado. Aos 14 anos algo mudou em nossa casa. Meu pai, Fernando, tinha acabado de se converter ao cristianismo e começou a chegar em casa cedo. Parou de beber álcool e começou a tentar cuidar da família. Eu tinha nutrido ódio e desejo de vingança por ele até aquele momento. No início foi difícil acreditar que um homem tão envolvido com mulheres, bebida e futebol pudesse de uma hora para outra tomar um rumo diferente de vida. Naquela época me impressionou diante de uma final de Copa do Mundo, a de 94. O Brasil tinha ido para os pênaltis com a Itália e simplesmente meu pai nos convida para ir à igreja, pois teriam missionários muito especiais aquela noite e que seria um grande culto. E ele acabou indo sozinho mesmo, pois ninguém seria louco de perder aquela final de Copa. Achei aquilo tudo muito maluco e pensei, se esse tal Jesus que eu conhecia até aquele momento, apenas da oração do Pai Nosso, estava mudando meu pai para muito melhor, precisava conhecê-lo também. Primeiramente meu pai e meu irmão foram batizados e no ano seguinte eu e minha mãe e uma igreja lá em Pelotas. Nos mudamos para Porto Alegre no finalzinho dos meus 14 anos, lugar onde moro até hoje. E aquele Jesus do meu pai começou a fazer coisas incríveis pela nossa família. Coisas do tipo, trabalho para o meu pai, casa, nós moramos como zeladores de uma igreja por 7 anos e surpreendentemente Jesus nos supria em tudo. Era orar com fé e entrega e Ele prontamente atendia. Mas morar como zeladores de um prédio de uma igreja e fazer parte de uma banda cristã, onde tocamos por alguns anos, em alguns retiros e igrejas, fui me tornando uma pessoa extremamente religiosa. E conhecendo os bastidores de alguns ambientes religiosos, onde me decepcionei muito com algumas pessoas, eu acabei parando de orar para Jesus. Aos 18 anos decidi ir nas celebrações da igreja apenas se tivesse muita necessidade. E fui me afastando cada vez mais daquele mundo religioso e das pessoas religiosas. Passou pouco tempo e eu já considerava Jesus muito religioso e a igreja um lugar de pessoas hipócritas, e ir nas celebrações era bem chato e desestimulante. Comecei a trabalhar com venda, com moda, onde fui bem sucedido na época, e comecei a conhecer e experimentar coisas para ver se completavam o meu vazio, onde acabei adquirindo o vício do sexo, algumas drogas, álcool, cigarro. Nada me mudava por dentro, apenas por fora. Cheguei a frequentar prostíbulos, contratar prostitutas, tal era o meu vazio e a vontade de me sentir amado e livre. Aos 23 anos me casei, me divorciei,
pois o casamento durou apenas 8 meses, e mesmo tão pouco tempo casado, saí de casa abandonando a mulher, a esposa da época, com quem tinha sido casado, e inclusive uma dessas, fui para uma outra cidade, e no caminho dessa cidade pensei em suicídio. Dos 23 aos 25, mergulhei num poço de alcoolismo, LSD e pornografia. Aos 25 anos, estava em uma festa de aniversário, uma churrascaria, quando repentinamente senta bem do meu lado o Cris, na época, um dos pastores aqui da Monte Serra. Ele era muito feliz, muito simpático e confiante, e aquilo me desafiava. Naquele jantar, o Cris me perguntou sobre Deus, e eu imediatamente disse que estava sem tempo para Deus, pois estava trabalhando muito. E ele, irritantemente, me disse que se eu estava sem tempo para Deus, eu estava perdendo meu tempo. Começou a me desafiar, e eu ficava cada vez com mais vontade de dar um soco na cara dele. Não dei soco nenhum. E para não perder as discussões, e na verdade para não perder para o Cris, combinei que teria uma célula na minha casa, às sextas, à meia-noite. Convidei alguns amigos para irem na célula. A princípio, não entendíamos o evangeliquez do Cris, mas quando ele orava e cantava com seu violão, o meu coração pegava fogo. Esse Cris não desistiu de mim, estava sempre comigo durante muitos meses. E durante o convívio com ele, entendi quem era Jesus. Jesus era alguém como o Cris, que me aceitava, me defendia, que acreditava em mim, que apostava tudo em mim, mesmo algumas vezes eu tendo minhas recaídas, como da vez que ele tinha deixado o estudo da célula para mim fazer, e eu tinha brigado em um bar naquela semana, estava com a boca bem inchada, mesmo assim ele nunca me desamparou. Entender quem era Jesus e entregar meu coração para Jesus, orar todos os dias fervorosamente e mergulhar na Bíblia, mudou completamente minha vida. Pedia que Deus ajudasse a restaurar minhas falhas de caráter, traumas, vícios, maus hábitos. Pedia para que Ele guiasse todos os meus passos. E desde aquela época, comecei a senti-lo muito próximo e presente em tudo. Percebi que o Espírito Santo era como uma bússola, que quando eu seguia, me fazia experimentar verdadeiramente a aventura que é viver essa vida. E não precisava mais estar drogado, bêbado ou na companhia de mulheres para me sentir completo. Jesus foi enchendo minha vida, foi restaurando meus relacionamentos, foi mexendo no meu caráter. Comecei a me sentir vivo e amado de verdade. Comecei a amar minha família com mais profundidade, a admirar o meu pai, onde hoje temos uma amizade e amor muito profundos, e admirar também minha mãe pela força que teve, mesmo tendo sofrido tanto, suportou tudo por Deus e pela família. Aos 25 anos consegui ficar livre do álcool, cigarro e outras drogas. Recebi o chamado de Deus, o chamado ministerial, e fui para o Seminário Batista. Fiquei aqueles próximos 4 anos de abstinência sexual, entendendo que precisava cuidar dessa área e entregá-la apenas para minha esposa e com santidade. Em 2014 fiz o CR aqui na Igreja Batista Monte Serra. Percebi que as lutas e fragilidades eram vivas ainda e comecei a dar nome para os meus pecados, com a intenção de combatê-los através de uma espiritualidade saudável, onde não precisava me esconder e nem ter medo do meu passado, e podia contar com a Igreja de Jesus. Hoje, sou casado há 7 anos com a Nai, essa mulher incrível, lindíssima. Trabalho como ministro em tempo integral aqui na Monte Serra, e aquilo que eu lutava ainda me persegue, mas continuo lutando um dia de cada vez, com a força que Jesus me dá, e Ele tem me dado grandes vitórias. Concentre-se na perspectiva do alto e não na terrena. Concentre-se na perspectiva do alto. Concentre-se em buscar uma vitória, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Concentre-se no poder de Deus e não na sua força de vontade. Concentre-se em fazer o que é certo, o que deve ser feito, e não em sentir-se bem, e não em ter que ser feliz. Concentre-se em ter uma rede de apoio saudável, onde você vai poder ser você mesmo, vai poder ser impulsionado. E por último, concentre-se no alvo. Uma dica bem importante: concentre-se no alvo.
Filipenses 3, 12 a 14 diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Sabe por que é importante? Porque à medida que você vai trocando de roupa, você vai descobrindo outras peças que estão por baixo, que precisam ser transformadas. E chega um momento que isso, se você lidar com a tua força, é extenuante, espiritualmente, emocionalmente, você vai falar: mas eu nem sabia que eu tinha isso por baixo, tem mais roupa suja. E Deus vai te mostrar, Ele vai... Mas então você se concentra no alvo. O teu alvo não é quantas peças você tem que tirar, você tem que se concentrar na roupa que Jesus quer te dar. Você tem que se concentrar na presença de Jesus na tua vida. Para isso, você tem que fazer uma entrega. Você precisa escolher mudar. Deus não vai invadir, não vai mexer no teu guarda-roupa, das tuas roupas, dos teus padrões de comportamento nocivos. Ele espera a tua resolução. Você pode dizer: Deus, eu quero voluntariamente submeter-me às mudanças que tu queres fazer em minha vida. Eu humildemente peço, Deus, que tu remova os meus defeitos de caráter. Isso significa que você entrega. Eu quero te convidar nesse momento a fazer essa entrega hoje, um dia de cada vez. Você tem coragem e a humildade de pedir a Deus que remova os seus defeitos de caráter? Vamos fazer essa entrega agora? À medida que você vai estar cantando essa música, você pode ficar sentado, você quiser vir para frente, a gente está com um espaço pequeno aqui, se você quiser subir aqui em cima e fazer o seu memorial, se você quiser se ajoelhar onde você está, mas essa música fala de entrega. Ninguém entrega, eu não posso fazer a entrega da Cris, a Cris faz a sua entrega, e nós juntos fazemos uma entrega como casal, mas a entrega ela é pessoal e intransferível. O Espírito tem o poder para mudar, mas você precisa escolher entregar. Te desafiar nesse momento, a gente nem chama de apelo esse momento, é um desafio. E é bem se o Espírito falou contigo, se tem áreas que você precisa entregar. Deus quer tirar aquilo que não pertence a Ele na tua vida. Deus quer tirar maus hábitos, Deus quer tirar a sujeira. E eu lembrei agora de uma cena que acontece de vez em quando lá em casa, quando uma das meninas está com o nariz sujo, né? E aí a gente vai limpar e ela meio que, acho que ninguém gosta que... Lembra quando tu era criança, vinha o teu pai e tua mãe limpar o nariz? Não é bom, né? Só que é uma sujeira que precisa ser tirada. E ela tenta tirar a nossa mão. Eu, filha, não tira a mão do papai, o papai está te limpando, o papai está tirando. Assoa, filha, assoa. E eu não sei se é um momento que de repente o Espírito falou que tem defeitos, tem sujeiras que precisam ser tiradas da tua vida. E pode ser um momento em que você está resistindo, né? Está falando assim, não, isso não, deixa aí, vai ficar feio, né? Mostrar para os outros que tu está tirando uma sujeira minha. Mas eu quero te convidar, te encorajar e te desafiar. Se o Espírito está falando para tu entregar defeitos de caráter nessa manhã, entregar a tua vida, o teu coração, que você faça um memorial. Não pense sobre o assunto tão somente, mas consagra uma oração a Deus. Se você quiser vir aqui, tem pessoas que vão orar contigo. Não trilha esse caminho sozinho. Venha para cá, suba ali, fica ali no cantinho, a gente quer orar contigo. Não tire a mão de quem está promovendo a restauração na tua vida. Deus quer tirar esses defeitos, mas a tua parte é entregar. Se você fez essa oração, vem aqui, a gente quer orar contigo. Paizão, nós nos entregamos a Ti, Deus. Nós entregamos a vida desses amados que estão prostrados na Tua presença, Deus. Obrigado porque há corações rendidos aqui na frente, há corações rendidos ali que não vieram aqui, mas Tu está vendo corações rendidos nessa manhã, Deus. Teu Espírito Santo está passeando, Deus, operando a transformação, Pai. Nós não queremos confiar na nossa própria força de vontade, Deus. Que a Tua presença possa tirar a frustração, Deus. Que a Tua presença possa tirar a culpa, Deus. Que a Tua presença possa dar o fôlego do alto, Deus, para
quebra de padrões de comportamentos nocivos, Deus, que vem de uma geração a outra, mas que o teu poder possa promover, Deus, essa cirurgia, Deus, essa transformação, onde o teu padrão vai entrar nessa família, Deus. Deus, reveste os teus filhos de todo o amor, Deus. Reveste os teus filhos com o perdão, aqueles que lutam contra o ressentimento, Deus. Reveste os teus filhos, Deus, da liberalidade, aqueles que estão presos pela ganância, Deus. Nós queremos te pedir, Deus, que tu possa transformar a roupa dos casais que estão aqui. Casais que estão presos em vícios, Deus. Vícios da pornografia, da masturbação, Deus. Casais que estão presos nos vícios da amargura, do ódio, do desejo de vingança, Deus. Transforma a roupa dessas famílias, Deus. Transforma a roupa dessas famílias por decisões e resoluções que estão sendo tomadas nesse momento, Deus. E que cada um de nós possa usufruir, Deus, dessa troca de roupa. Deus, em cada ambiente que nós chegarmos, que nós possamos chegar diferente. Porque tu está trocando as nossas roupas, Deus. Está colocando vestes novas, Deus, vestes da tua presença. Nós não somos mais definidos pelos padrões de comportamentos antigos, nós não somos mais definidos por maus hábitos antigos. Deus, nós queremos a tua presença, Deus, queremos a tua transformação, e isso para a glória e louvor do teu nome, Deus. Nós queremos orar por pessoas que estão aqui fazendo entregas de vida, entrega do seu coração, entrega de defeitos de caráter, entregas de maus hábitos, Deus, e que a tua presença possa renová-los, Deus, que eles se sintam acolhidos por ti, e acolhidos por uma comunidade que é transparente, que é limitada, mas que nós temos te pedido para nos fazer um ambiente acolhedor, Deus, que vai impulsionar uns aos outros. Faz isso, Deus, nós te pedimos. Faz isso para a glória do teu nome. Faça o passo da transformação em nós, Deus. É a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém.